Olá galera, seja muito bem-vindo ao meu canal. Esse canal tem como intuito ajudar alunos que têm dificuldade em matemática, alunos aí do ensino médio ou até mesmo do ensino superior que está ingressando agora, tem uma certa dificuldade em matemática. O intuito desse canal é ajudar você. Vou estar abordando aqui vários temas de matemática. Vamos estar começando com a primeira aula hoje, que é sobre função do primeiro grau. Mas vamos estar abordando também função do segundo grau, vamos estar abordando trigonometrias, funções exponenciais, vamos estar vendo o cálculo de limite, derivadas, integrais. Vamos estar vendo vários conteúdos. Se você curtir esse conteúdo, se você acha que esse canal pode estar te ajudando de alguma forma, se inscreva no canal, ative o sininho que toda vez que eu postar uma aula aqui que com certeza vai estar te ajudando, você vai estar recebendo essa notificação, você vai estar assistindo essa aula e ela vai te ajudar bastante, tá bom? Bom, galera, como eu já disse, né, a primeira aula vai falar sobre função do primeiro grau, que está o plano cartesiano, a função do primeiro grau, onde ela é representada como f de x igual a x mais b. Essa função, graficamente falando, ela tem uma representação linear. O gráfico ela é dado por uma reta, né? A gente vê aqui o coeficiente angular, o coeficiente linear também. Mas antes da gente estar vendo de uma forma mais profunda, né, essa equação e estar desenvolvendo ela, a gente tem que começar vendo os conceitos dela. Então, para isso, a gente vai começar vendo os conceitos. Bom, conceitos, né? Uma função do primeiro grau pode ser representada de duas maneiras. F de x igual a x mais b, ou y igual mais x mais b, ax mais b. Essa é a fórmula da função do primeiro grau, né? A gente devemos destacar nessa fórmula dois termos que são bastante importantes. O primeiro termo é o termo a, e o segundo termo é o termo b. O termo a e o termo b, representada na função. O que representa esses dois termos a e b, né? O termo a, que é o primeiro termo, sempre a parte a que acompanha o x, acompanha a incógnita no caso. O primeiro termo é o termo a, e ela sempre vai estar acompanhando a incógnita da função. No caso aqui vai estar representado aqui ax. Esse é o primeiro termo. O segundo termo é o termo independente da função, que é o termo b. Vamos exemplificar aqui, né? Vamos identificar qual que é o termo a e qual que é o termo b nessa função. A função é dada como f de x igual a 6x mais b. O que viria a ser o primeiro termo nessa função? Como a gente viu, o termo a, o primeiro termo, é sempre o que está acompanhando a incógnita. No caso aqui é o 6. E o termo independente dessa função? Nesse caso aqui é o 2, mais 2. Na letra B, f de x igual a 6 menos 7x, que viria a ser o primeiro termo aqui nessa função aqui. Lembrando que o primeiro termo é sempre o termo que está acompanhando a incógnita. No caso, aqui é o menos 7, que está acompanhando aqui o x, é o menos 7. Independente se ele está vindo primeiro ou se ele está vindo segundo, é sempre o termo que acompanha o x. E o termo independente nesse caso aqui seria o 6. A letra C, f de x igual a 1x mais 8. No caso aqui, o primeiro termo, o termo a, que é o que está acompanhando a incógnita, é o 1. E o termo independente nessa função é o 8. Letra D, f de x igual a 8x. E qual que seria o primeiro termo aqui? É o que está acompanhando a incógnita. É o único termo que tem na equação, na função? Não. O 8 é o primeiro termo, e quando não tem nada, o termo independente é o 0.
Agora vamos fazer um exercício aqui para a gente estar fixando melhor isso. O exercício diz assim: um eletricista cobra o valor de R$ 25 à visita para analisar um serviço executado. Então, ele cobra R$ 25 para analisar um serviço a ser executado. O valor da sua hora trabalhada é de R$ 20. O serviço proposto demorou cerca de 7 horas para ser finalizado. Qual o valor que esse eletricista recebeu pelo serviço? E qual é a função que representa esse problema? Bom, de início a gente tem que escrever a função do primeiro grau, que é dado como f de x igual a x mais b, e o que viria a ser o x na função. A gente tem que primeiro já começar a analisar passo a passo, o que viria a ser o x. O x é o único valor que pode variar. Nesse caso, o x é a quantidade de horas que ele irá trabalhar para executar o serviço. A gente devemos notar aqui que o valor da visita dele é um valor fixo. E se ele sair da casa dele para analisar um serviço, ele já vai cobrar R$ 25. Esse valor é valor fixo. O valor da sua hora trabalhada também é um valor fixo. Ele cobra R$ 20 pela hora trabalhada. O que pode estar variando aqui é a quantidade de horas que ele vai estar demorando para executar esse serviço. Então, essa variável é o x na função. E o que viria a ser o primeiro termo, o termo a? O a nessa função é um dos valores fixo, que não varia. No caso, seria o valor da hora trabalhada. É igual a gente falou, esse termo R$ 20 é um termo fixo, seria o a da nossa função. Qual que seria o termo b? O que viria a ser isso, o termo b? O termo b é outro valor fixo, que também não vai variar. Então, como que vai ficar a nossa função? ax mais b. Substituindo os valores. A gente viu que o a é o valor da hora trabalhada. A gente vai colocar o a aqui como 20. O x é o termo que vai estar variando a quantidade de hora. Nesse problema, são 7 horas que ele demorou para finalizar o serviço. E o termo b, que é o termo independente da função, que também é um valor fixo, é o quanto que ele cobra só para sair da casa dele para estar analisando esse problema, para estar analisando lá o serviço. Então vai ficar como? ax, o a vale 20, então a gente vai colocar a vezes 7, que é o nosso x, que é a nossa variável, mais o termo fixo também, que é o R$ 25, que é o valor que ele está cobrando para estar saindo da casa dele só para estar executando esse serviço. E o valor do dia dele vai ficar de R$ 165. Então, com a função do primeiro grau, a gente consegue resolver esse probleminha. Existem vários tipos de jeitos de estar resolvendo esse problema. A gente pode estar resolvendo esse problema aqui de várias formas. Mas hoje, como a aula está falando sobre função do primeiro grau, a gente está analisando esse problema usando a função do primeiro grau. Agora, a segunda pergunta. Qual é a função que representa o problema? A gente devemos notar aqui que a função que vai representar esse problema é ax mais b. A gente só temos que substituir os valores da função com os valores que a gente já tem aqui no problema. No caso, a gente vai pegar o a e colocar o valor de a. O x, que é a incógnita que vai variar, a gente temos que colocar o valor de x, porque esse valor ele pode estar alterando com a demanda, dependendo da quantidade de horas que ele demorar para executar o serviço, esse valor vai resultar em um valor diferente do dia dele. Então, esse valor tem que ficar como x mesmo. Mais o b, e é assim que a gente representamos a função. A função que vai representar esse problema é dada por f de x, 20x mais 25. Agora vamos para mais um problema. O enfermeiro trabalha no regime 12/36, um dia sim e outro não. O salário fixo desse enfermeiro é de R$ 1.500 mensal, mas devido à pandemia, o enfermeiro tem feito alguns plantões no período de folga.
cada plantão que ele faz no período de folga, ele ganha R$ 120 pelo plantão. Sabendo disso, responda. Letra A. Se em um mês o enfermeiro fizer 4 plantões extras, qual será seu salário no fim do mês? Bom, essa é a primeira pergunta, né? A gente vai responder usando a função do primeiro grau, que é dada por f de x igual a x mais b. O primeiro passo que a gente tem que fazer sempre é analisar o problema. É a gente achar o nosso valor de x, o valor de a e o valor de b. No problema, o que seria o x? O x é a nossa variável. O que vai variar? Aqui o que vai variar é a quantidade de plantão. A quantidade de plantão que ele fizer vai resultar no salário que ele vai receber no final do mês. Se ele fizer 4 plantões, ele terá um salário de x. Se ele fizer 5, ele terá um salário de x. Se ele fizer 2, ele vai ter um salário de x. Isso vai estar variando de acordo com a quantidade de plantões. Logicamente que quanto mais plantões ele fizer, mais será a renda dele no final do mês. Aí a gente temos que fazer igual a gente fez no problema anterior. Achar o valor de A, de X e de B. O X a gente sabe que é a nossa variável, é o que vai estar variando de acordo com a quantidade de plantão que ele fizer. Ele pode estar variando isso, ele pode estar fazendo 4 plantão no mês, 5, 6. Isso é a nossa variável. R$ 120 é o valor fixo do plantão e 1.500 é o valor fixo mensal que ele recebe, independente se ele vai fazer um plantão, 2 ou 3 ou nenhum plantão, o salário dele é de R$ 1.500. Isso vai estar alterando conforme a quantidade de plantão que ele for fazer, mas o salário fixo dele é de R$ 1.500. Então a gente tem o nosso A, que é um valor fixo, e a gente também temos o nosso B, que também é um valor fixo. Então, aqui tem o nosso A, o nosso X e o nosso B. Vamos substituir os valores, então. A nossa função é dada como AX mais B. O nosso A vale 120. A gente vai multiplicar o X, que é a quantidade de plantões, mais o salário fixo, que é o que ele vai receber no final do mês. Somando isso, multiplicando 120 por 4 e somando pelo salário fixo, a gente vai resultar num salário mensal dele de R$ 1.980. Isso ele fazendo 4 plantões. Agora vamos para a segunda questão. Qual é a função matemática que expressa o salário do enfermeiro? Bom, só pegar os valores de A e de B que estão no exercício e substituir na função, igual a gente fez no exercício anterior. A gente vai pegar AX mais B, pegar os valores de A e de B. O X a gente não vamos pegar, porque esse valor ele pode variar, porque um mês ele pode estar fazendo 4 plantões, outro mês ele pode estar fazendo 3 ou 5, e vamos substituir então na função, ficando dessa forma. 120, que é o valor do nosso A, x mais o valor fixo de 1.500. Essa é a resposta da letra B. Vamos fazer mais um exercício. Vamos estar fazendo o exercício, o mesmo exercício, mas na letra C agora. Quantos plantões seria necessário para o enfermeiro em questão receber um salário que seja superior a 2.300 no mês? Então, como que a gente vai estar resolvendo isso? Primeiro passo, a gente tem que representar a função, sempre pegando a função do primeiro grau e representando ela. Ficando assim, f de x maior que R$ 2.300. Agora, no lugar de f de x, vamos colocar a função que representa esse problema, que no caso é a função que a gente representou na letra B, que é 120 vezes x mais 1.500. 120x mais 1.500. Essa função tem que ser maior do que 2.300. Então, a gente vai estar representando ela assim, ó. 120x, que é o valor lá na função, a gente vai pegar a função, reescrever ela, e vamos colocar que ela tem que ser maior que 2.300. Então, vai ficar 120x mais 1.500, que tem que ser maior que 2.300. Agora, vamos resolver esse probleminha.
a gente vai colocar 120x mais 1.500 maior que 2.300. Agora, para estar isolando esse valor, a gente vai pegar o 1.500, passar para o outro lado. Quando a gente pega ele aqui e passa para o outro lado, a gente vai estar invertendo o sinal dele. Então, vai estar ficando como 120x maior que 2.300 menos 1.500. 120x igual 2.300 menos 1.500 vai dar 800. A gente vai pegar o x, isolar ele e fazer o quê? Esse 120 que está multiplicando o x tem que passar para o outro lado dividindo. Então, como que a gente vai estar representando isso? Vai ficar 800 dividido por 120. Nosso x vai resultar em 6,6666. Mas para responder esse problema, a gente temos que lembrar que o plantão dele é de 12 por 36. Então, um dia de plantão, ele tem que fazer a quantidade de horas correta. Ele não pode trabalhar um dia e meio. Se ele for realizar o plantão, ele tem que fazer a quantidade de horas, trabalhar o dia certinho. Então, no caso, esse 6,666 vai estar representando aqui 6 dias e algumas horas, no caso. Mas para ele estar recebendo o valor de 2.300, a gente vai ter que arredondar esse número para cima. Então, a quantidade de plantão que ele tem que estar fazendo para receber o salário maior que 2.300 é 7 plantões. Então, essa é a nossa aula de hoje. A gente vai estar encerrando por aqui. Hoje a gente abordamos os conceitos da função do primeiro grau. Espero que vocês tenham entendido. Se esse conteúdo foi útil para você, se você conseguiu aprender alguma coisa sobre esses conceitos, deixe o seu like, seu joinha aí, que vai estar nos incentivando a postar mais vídeos. Se inscreva no canal. No próximo vídeo a gente vai estar ainda abordando a função do primeiro grau. Vamos estar falando mais sobre alguns conceitos a mais, como coeficiente linear, angular. A gente vai fazer representações gráficas, fazer exercícios usando as equações, sistemas lineares também. Se você gostou do vídeo, deixe o seu joinha e eu agradeço.